Estamos de volta no terceiro bloco do Conexão Popular. Ednelson, tomando como base, né, o que todo mundo fala que é o exemplo de democracia, né, e de organização política aos Estados Unidos, nessa última eleição a internet foi decisiva. Ela foi responsável pela grande reviravolta e a eleição do Trump. Você acha que aqui a internet também vai ser o que vai decidir? Ela tem um papel extremamente importante, mas ainda não podemos desprezar a força que a TV tem. O sistema eleitoral e político brasileiro é bem diferente do sistema americano, né? Então, assim, o americano, por exemplo, está acostumado a doar para participar de campanha. A gente vai ter possibilidade de doação via internet para as campanhas eleitorais. Mas a gente já teve experiências dessas, como em 2010, e os candidatos, por exemplo, conseguiram arrecadar bem menos do que poderia ou do que deveria. Então, são situações bem diferentes. Mas a internet vai ter um papel importante. Ela, sem sombra de dúvidas, principalmente nesse período de pré-campanha, no processo de construção, em alguns momentos no processo de desconstrução. Então, aqueles que souberem utilizar de forma correta podem ter resultados bastante interessantes. Como é de forma correta? É com inteligência. E como que você trabalha com inteligência? Buscando dados e buscando informações, para você conhecer o seu público e poder fazer aquilo que a gente falou no bloco anterior, de uma comunicação eficiente e eficaz de acordo com o seu público, né? Então, você tem algumas alas na sociedade que têm posicionamentos e necessidades. Você consegue construir discursos para essas alas de forma direcionada. Então, isso vai ter muito mais resultado e muito mais eficácia do que você ficar colocando o seu santinho eletrônico no Facebook. Se vocês se lembrarem, na eleição de 2016, eu não me lembro, mas acho que foi dia 16 de agosto ou 6 de agosto, eu não lembro. Mas foi o dia que começou efetivamente a campanha eleitoral. O Facebook foi tomado por santinho eleitoral com o número do candidato. Como se o eleitor fosse decidir o voto naquele primeiro dia de campanha, né? É muito mais importante você construir um diálogo, construir o fortalecimento de uma imagem ao longo do tempo, para que na reta final, no momento de decisão, ele confie em você a ponto de dar a você o voto, do que você ficar saturando com o número da campanha desde o começo. Ah, mas o candidato ele vai falar assim, não, nós temos que bater no número, tem que bater no número, tem que bater no número. Tem, mas tem as formas corretas de fazer isso, tem o momento certo, né? Tem a estratégia para que seja eficiente, senão vai ter saturação. Imagine que este ano, por exemplo, nós vamos ter a possibilidade do impulsionamento, né, das postagens no Facebook, né? Aliás, na internet de uma maneira geral. O que a grande maioria vai fazer? Vai impulsionar toda e qualquer postagem de forma aleatória, ou seja, vai chapar a timeline das pessoas de informação que elas não querem consumir. Poucos vão trabalhar de forma a coletar dados, a coletar informações para direcionar a comunicação. Poucos vão trabalhar, por exemplo, a compra de palavras-chave no Google, para aparecer no Google de forma muito mais efetiva do que aparece no Facebook. Poucos vão ter cadastros corretos de WhatsApp, não para agir de forma invasiva, né? Mas para você ter dados e números e contatos que realmente querem receber informações do candidato para saber quais são suas propostas, qual a sua plataforma, para fazer o uso de forma adequada. Então, quem conseguir fazer isso vai levar uma certa vantagem, porque aí você consegue mobilizar também uma militância espontânea, que não seja radical, mas que seja suficiente para trabalhar o seu conteúdo. Você falou de informação. Primeiro pediram e-mail, depois número de telefone, foto, localização e agora quero utilizar o reconhecimento facial. Compensa trocar a privacidade por uma timeline no Facebook, ainda mais agora que virou um palco para se degladiar, fake news. O que o cidadão ganha em ter acesso ao Facebook e entregar todo esse tipo de informação para uma empresa? Então, mas eles já entregam naturalmente. Eu não sei se vocês se recordam, mas há 1 ou 2 semanas nós tivemos uma febre que foi como eu seria se eu fosse do outro sexo. Uma gigantesca parcela da população fez o teste. Só que poucos se atentaram que ao fazer o teste estavam fornecendo para a empresa responsável pelo aplicativo uma série de informações
dando a ela, inclusive, o direito de compartilhar essas informações com outras empresas. Então, infelizmente, essa prática já acontece, né? A falta de cuidado com a privacidade já acontece. Muitas vezes a gente vê as pessoas levantando bandeiras a respeito disso, sem se dar conta de que, aleatoriamente, elas já estão abrindo mão da privacidade. Né? Porque a gente vai só aplicando o aceito, sem estar atento. Né? O que o Google tem hoje de informações a nosso respeito? Tudo. E um pouquinho mais. Inclusive, se eu não me engano, há 1 ou 2 dias saiu uma notícia de várias pessoas que conseguiram na justiça, lá nos Estados Unidos, que o Google retirasse suas informações, né? Justamente em nome dessa questão da privacidade. Então, a privacidade é uma coisa importante que as pessoas, infelizmente, abriram mão. E por abrirem mão, é que os candidatos acabam tendo acesso a essas informações. O que eu particularmente defendo, né, e não é uma tarefa fácil, junto, por exemplo, aos clientes da minha empresa, é que a gente faça o uso correto disso. Que a gente pegue as informações de quem realmente quer dar essas informações. Até porque a Justiça, por exemplo, proíbe a compra de cadastros, né? Então, o interessante é a gente fazer o nosso cadastro. Porque as pessoas que fizeram o cadastro, que se disponibilizaram, e você deixou bem claro qual era o intuito desse cadastro, elas não vão ter problema na hora que receber a informação. Elas não vão te dar um bloco, elas não vão te derrubar, elas não vão te questionar. Eu já vi situações em que compra de lista gerou problema em casa, porque pessoas tiveram que dar satisfação para o marido e para a mulher porque está recebendo informação no WhatsApp, informação de e-mail marketing de pessoas que eles não conheciam. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente também, como eleitor, acaba tendo uma responsabilidade que às vezes a gente ignora e esquece. A gente está discutindo uma série de situações e a gente está discutindo muito o papel do candidato, mas a gente está discutindo pouco o papel do eleitor. Porque se a gente quer uma política diferente, se a gente quer uma sociedade diferente, se a gente quer um processo diferente, também temos que agir de forma diferente. Infelizmente, grande, né? Isso a gente não tem visto. A mudança que você quer para o mundo, né? Exatamente. Débora? A Ingrid comentou, voltando a falar um pouquinho das fake news, sobre como o eleitor pode se blindar contra elas. Aí eu queria saber de como o marqueteiro político, ele blinda o candidato dele dessas notícias, como vocês lidam com a fake news e como vocês ajudam a combater ela em relação ao seu candidato. Então, o que a gente tem que entender é que a melhor forma de gerenciar a crise é evitar que ela aconteça. Mas não tem como, né? Infelizmente, a militância está aí, o mau uso está aí e a gente tem que estar preparado da melhor forma possível. Por isso que eu digo que o site é uma ferramenta extremamente importante. Porque às vezes você não consegue, nas redes sociais, dar conta diretamente do desmentido, né? Você não consegue, muitas vezes, mobilizar de uma forma muito rápida. Você tendo o site, você consegue levar o seu público para lá para que ele consiga se aprofundar nas informações, por exemplo. Então, é sempre importante que os sites dos candidatos, os candidatos ignoram o site, boa parte deles, tenha lá o seu espaço sobre saiba a verdade, combatendo os boatos, para que as pessoas possam buscar fonte de informação mais segura. Mas você tem que ter estratégia, você tem que ter o seu grupo. Então, a gente estava falando de cadastro. Quando eu for montando meu cadastro, eu vou na montagem desse cadastro e na relação com esse cadastro, por isso que essa campanha tem que começar o quanto antes, eu tenho que começar a identificar quem são aquelas pessoas que estão dispostas a ser a minha militância, a meu favor, para que eu possa, no momento de uma fake news, de uma notícia equivocada, eu possa dotar essas pessoas de informação, tirar todas as dúvidas para que elas sejam multiplicadores da verdade. Porque você sozinho, só com a sua página, só com o seu perfil, só com os seus canais oficiais, você não dá conta. Você tem que ter essa militância a seu favor, mas você tem que construir ela com confiança, né? Então, a gente trabalha continuamente nesse sentido, né? Então, esse trabalho é um trabalho contínuo. Ele tem que ser todos os dias, cadastrando pessoas, atraindo pessoas, conversando com elas, entregando para elas o que elas querem receber, para a gente gerar confiança a ponto de, dali na frente, elas serem as nossas multiplicadoras. Ingrid? Então, eu queria conversar um pouquinho a respeito disso que o Júlio levantou, porque assim, tudo que a gente faz na internet gera uma rede de dados que acaba sendo compartilhado com empresas de publicidade, né? Então, eu queria entender assim, o quanto vale a nossa informação pessoal, porque algumas pessoas defendem assim, esse compartilhamento de dados facilita a vida do usuário, né? Ele já é direcionado para as coisas que ele está interessado, né? Então, eu queria saber o que você pensa disso, se realmente vale a pena você perder a sua privacidade para ter uma considerável facilidade ou não, a sua informação pessoal vale mais
do que isso, né? Eu particularmente acho que a informação pessoal vale muito, mas vai de cada um também. Né? Então, você que tem que dar o peso para aquilo que você está dando de informação, para que depois você não possa se arrepender. Essa é a grande questão. Né? A gente faz de forma tão aleatória, depois que a coisa acontece, aí que você vai pensar. Então, eu vejo que a questão da privacidade é uma coisa muito importante que deveria receber uma atenção maior. Mas, infelizmente, a grande maioria não se atenta a isso. Ela quer justamente a facilidade e as empresas se utilizam disso dentro daquilo, algumas, infelizmente, contra a legalidade, mas a grande maioria dentro do que a legalidade permite. Né? E não é da agora, né? Isso acontece desde que a internet veio. Né? Desde o começo, os termos de uso sempre foram termos de usos longos e que ninguém, né, deu atenção. Sempre foi o aceito, aceito, aceito. Então, eu acho que vai de cada um, mas eu particularmente acho que a gente teria que dar um pouco mais de atenção. Agora, independente da gente fornecer os dados, é importante que a gente entenda que, de certa forma, a gente já tem ferramentas e estruturas que permitem que a gente faça mapeamentos, mesmo que eu não permita ou que eu não queira. Né? Por exemplo, quando eu entro num site e o site está bem formatado, bem trabalhado, o proprietário do site, ele consegue mapear todo o meu trajeto, ele consegue entender quem eu sou a partir de todas as páginas que eu navego. Ele consegue entender quais são os meus gostos, o que me chama a atenção, o que não chama a atenção, e ele consegue, muitas vezes, se não individualmente, mas coletivamente, entender comportamentos a ponto de entregar algo que seja interessante para aquele público. Esse aspecto em si eu não sou de todo contrário. Eu sou contrário realmente àquela falta de cuidado que permite com que as pessoas invadam a sua privacidade para pegar dados que podem complicar a sua vida. Quer dizer, as pessoas, não só a questão do que as empresas entregam em termos de informação, mas, por exemplo, que as pessoas fazem de mau uso, né? Quantos e quantos golpes nós temos na internet por conta do acesso à informação. Inclusive o reconhecimento facial que veio, atualização, acho que essa semana no Facebook, sim, foi justamente contra isso. Ele pede autorização para utilizar o reconhecimento facial para que sua foto não seja utilizada em outro perfil. Exatamente, perfil porque existe uma... vamos entender, né? A gente já teve uma campanha eleitoral em 2017, né? 2016, campanha americana, agora me fugiu o ano exato, mas em que a questão do fake news foi cantada em verso e prosa. Então, assim, já houve uma pressão muito grande em cima das ferramentas, né? Em cima das plataformas, com relação a isso. Isso é uma forma, por exemplo, de você tentar quebrar um pouco a questão dos perfis fakes. Né? Então, demonstra que o Facebook, enquanto empresa, enquanto plataforma, está preocupada com isso e tentando dar a sua parcela de colaboração. Talvez não da forma como deveria ou não tanto quanto deveria, mas vale lembrar que, por exemplo, recentemente a Unilever anunciou que não investiria mais publicidade justamente porque o Facebook é uma empresa que não se preocupa em coibir isso. Então, não é de graça, é porque ela sabe que está começando a complicar a imagem. Mas é interessante, justamente para a gente poder tentar quebrar essa questão dos perfis fakes, porque é uma realidade que está aí. Né? A gente já enfrentou isso em 2012, enfrentou em 2014, em 2016 e vai enfrentar isso em 2018, infelizmente. Né? Você tem que a gente chama de fazendas, né, de perfis fakes que são cultivadas no fim justamente para trabalhar isso. Atingem todo mundo, né? Não só o candidato. A gente vai fazer mais um intervalo e já a gente volta com o último bloco do Conexão. Não sai daí.